Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu estou dando continuidade à nossa aula sobre solfejo, sobre música, sobre os sons e sua importância, tanto em relação para nós trabalharmos com as ervas, como também para trabalharmos na Umbanda, na nossa religião, e a sua grande importância para os trabalhos, e como ela nos influencia. Falei um pouquinho sobre a frequência, né, sobre algumas frequências, e como elas podem atuar sobre nós e nos auxiliar. E hoje eu vou dar continuidade, porque é um tema grande, é um tema importante. Então, nós podemos perceber que através dessas vibrações, dessas frequências sonoras, nós conseguimos trabalhar nosso inconsciente, né? Trabalhar curas, trabalhar nossa célula. E eu falei só um pouquinho de algumas frequências, ainda não falei de todas, né? É importante a gente lembrar que a frequência vai trabalhar o nosso consciente, nosso subconsciente, aprofundando, atuando em situações que às vezes a gente, por exemplo, mas eu perdoei fulano, eu acredito que eu perdoei, mas lá no seu íntimo você ainda não conseguiu isso, ou você está triste, mas na correria da vida às vezes você nem se dá conta, né, desse sentimento que ele está ali morando, e através dessas frequências, esses sons, a gente consegue atuar e trabalhar esses pontos tão delicados do nosso dia a dia e importantes. Então, a frequência foi esse solfejo, né? O solfejo, que é a união dessas frequências, ela foi construída pelos monges, tá? Beneditino, tem problema em falar isso. Então, ela foi criada por esses monges, mas na época ela era voltada mais para auxiliar quando fosse cantar, quando fosse produzir música, que tivesse um pouco mais de facilidade e guardasse de uma forma melhor as músicas, né? O objetivo na época era mais voltado para isso, que depois foi se aprofundando através dos estudos e vendo a importância daquelas frequências. É muito interessante, pois essas frequências tiveram como base 3 números, onde Nikola Tesla, né, falou que se nós soubéssemos, né, da importância, da grandeza, né, do número 3, 6 e 9, teríamos a chave para o universo. E é importante a gente saber que o número 3 é um número catalisador, né? É um número que ele representa um grande movimento, onde ele movimenta e mexe as coisas, mas com um objetivo positivo, com o objetivo de organizar. O número 6 é um número equilibrado, tá? Então, ele representa um equilíbrio sobre as coisas, uma harmonia, tá? Que casa muito, né? Depois do número 3, então, depois daquele movimento, daquela reverberação, de mexer as coisas no lugar, que às vezes a gente até se atrapalha e fica nervosa com isso. Onde vem o 6 para equilibrar e harmonizar. E depois temos o 9, onde ele vai representar que está pleno, está concluído, está terminado, a vitória está certa, né? Número 9. Então, esses 3 números estão presentes na raiz desse solfejo criado. Então, lá na base das frequências raízes, o 3, o 6 e o 9 são números que estavam presentes. E que não só pelo Nicolas, mas por outros estudadores, a gente sabe da grande importância e representação desses números, assim como também nas nossas casas espirituais, no jogo de búzios, eles têm um fundamento muito importante para nós, tá? Então, agora eu vou falar mais um pouquinho, né, das 6 frequências. Temos o Dó, cada frequência, tá, pessoal, ela representa Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Mas no caso das 6, nós vamos ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. A Si, eu vou falar mais pra frente, ela é importante também, ela está presente, tá? Mas não estava em conjunto com esses 6 solfejos, com essas 6 notas, né, dos solfejos que estavam presentes. A Si eu vou falar mais pra frente, pois ela é muito importante, muito fundamental e foi agregada, tá, ao solfejo. Então, a Dó representa o 396 Hz, que transforma toda tristeza em alegria e todo sentimento de culpa em perdão. Então, se você tá precisando trabalhar questão de tá triste, depressivo, um sentimento de culpa que às vezes você nem consegue compreender de onde vem, do porquê que você tá assim, precisa se perdoar, porque às vezes o sentimento de perdão, gente, a gente esquece, a gente fala também muito sobre perdoar os outros, mas é importante nós nos perdoarmos, acho que é um ponto-chave de tudo, para que a gente também consiga seguir adiante
né, e encerrar os ciclos. Então, uma frequência muito importante para ser ouvida é o 396 Hz. Temos o Ré, que é o 417 Hz, que representa a eliminação das negatividades, remove os obstáculos, os bloqueios, sabe, que ficam no nosso subconsciente. Então, muita coisa que às vezes é aquilo que eu falo, que a gente não tem consciência, a gente não tem ideia, mas às vezes em momentos críticos da nossa vida a gente vê aquilo reverberar, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, que às vezes você fala, mas da onde vem? Por que eu tô assim? Eu não sei entender, tá? Essa frequência vai auxiliar a retirar esses bloqueios que ficam muito no nosso subconsciente e muitas vezes a gente não tem consciência, mas aquilo fica reverberando, principalmente associado a crenças limitantes, tá? Então ela elimina as negatividades, o 417 Hz. Temos a frequência do Mi, que é 528 Hz, que estimula o amor e restaura o equilíbrio. É aquela frequência que eu falei para vocês que repara o DNA, onde é fundamental, né, que ela consegue atuar até mesmo no nosso DNA, trabalhando em doenças, a cura, reparações. Às vezes a pessoa, conforme vai ficando também mais de idade, vai tendo essas alterações ali no núcleo, no DNA, e é uma frequência que pode estar auxiliando em conjunto no restabelecimento, mas principalmente nessa questão também do amor, tá? Temos a Fá, que trabalha a frequência 639 Hz, que fortalece as relações familiares, relações de comunidade, igual, né, para nós que somos uma casa espiritual, uma família, é uma frequência que vai auxiliar nos trabalhos, né? Muitas vezes a gente acaba colocando ali antes de iniciar a gira, antes de iniciar os trabalhos, para fortalecer, para unir, para trabalhar este ponto, tá? Temos a frequência Sol, que é o 741 Hz, que limpa fisicamente, tá? Então ela vai atuar de uma forma mais na parte física, não tanto no corpo etérico, nem tanto no corpo espiritual, tá? O corpo de todos os tipos de toxinas. Então, tá se alimentando desregradamente, tá comendo mais do que deveria, ou tá se alimentando de coisas que não são tão saudáveis, essa frequência vai auxiliar na limpeza, na eliminação, na purificação, principalmente do seu corpo físico. Aí, às vezes, vai atuar através, por isso que às vezes algumas frequências pode dar algumas reverberações que eu já falei pra vocês. Pode trabalhar a parte de fazer muito xixi, choro, fezes, né, ter diarreia, mas é sempre uma limpeza, tá? Às vezes até mesmo vômito também. Mas não é sempre, tá, pessoal? Não é sempre. E temos a frequência Lá, que é o 852 Hz, vai trabalhar despertar a intuição e ajuda a retornar o equilíbrio espiritual. Então, você às vezes está com desequilíbrio, está passando por processos obsessivos, está passando por dificuldade em sintonizar com seus guias para sentir, é uma frequência que pode auxiliar bastante. E temos a frequência Si, tá? Que trabalha com essa nota Si, que é 963 Hz, a frequência, perdão, a nota musical é Si, e a frequência é 963 Hz, que é uma frequência que nos associa e nos auxilia na comunicação com o divino. Ela vai trabalhar muito também a nossa glândula pineal, tá? Então ela auxilia nessa comunicação com o divino, auxilia a elevar as nossas vibrações, ela consegue transmutar as energias, é uma frequência muito bonita, muito importante que a gente fala o amor de Deus, o amor divino, tá? Então, as frequências de solfejo foram usadas em mais 150 cantos gregorianos, tá? E atua para aumentar as vibrações, tá? Energéticas do ambiente. Então, você tá na sua casa, você quer aumentar a sua vibração, ou você vai fazer um trabalho espiritual, você sabe, né? Então, você já pode estar ouvindo aquelas frequências para auxiliar. É muito comum na nossa casa a gente colocar essas frequências antes da gira, ou antes da apometria, ou até mesmo durante o processo da apometria a gente acaba colocando. Se você vai fazer um trabalho, por isso que eu tô explicando, de benzimento, se você vai fazer um trabalho, num banho, trabalhar com as ervas, é fundamental que você faça uso dessas frequências, dependendo do que você precisa, para que você auxilie a elevar as vibrações, limpar, purificar, retirar bloqueios, transformar essas cargas negativas em cargas positivas. Então, ela tem uma função muito importante, principalmente se você vai benzer alguém e já sabe alguns pontos para que vai ser esse benzimento, né? Você já tá atuando naquela pessoa, naquele animalzinho, você pode pôr em auxílio, ou até mesmo pedir depois que a pessoa
faço uso, né, dessas frequências, tá? Para buscar também esse trabalho espiritual para que ela consiga elevar suas vibrações, tá, gente? Tá, mas é aquilo que eu falei assim, muitas pessoas falam, né, e relatam que é muito comum se sentir mais calma, mais harmônicas, mais tranquilas, mais felizes ao ouvir os solfejos. Algumas pessoas podem ser que sintam um desconforto, né, até mesmo umas dores de cabeça, algumas emoções fortes, pois aquela frequência está atuando, né, energeticamente nela, às vezes no seu subconsciente, às vezes no seu DNA, às vezes no seu corpo físico, às vezes na parte dos chakras, e às vezes tem muitos bloqueios, tem coisas que precisam ser trabalhadas ali dentro, e tá parado. Então, aquilo às vezes pode reverberar de uma forma mais intensa e um pouco mais difícil, tá? Então, pessoal, é muito comum a gente ter essa sensação, tá? Às vezes, de um enjoo, de um mal-estar, de acordo com a frequência que a gente vai estar trabalhando, porque às vezes ela pode estar atuando em relação a uma emoção que está reprimida. Então, vai ficar nas partes ali do seu campo energético uma sensação mesmo de... Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre essa associação das frequências sonoras dos sons em relação às ervas que vamos estar trabalhando na arte do benzimento aqui, nesse trabalho, pois tem uma importância muito grande. Os seres humanos não conseguem ouvir as frequências das plantas. Então, não temos a capacidade de ter essa percepção pelos nossos ouvidos físicos, tá? Pela parte espiritual, quando a gente está bem com a expansão da nossa mente, ou em alguns trabalhos, até mesmo nos trabalhos xamânicos são muito comuns, de acordo com o auxílio das medicinas, nós conseguimos ter essa conexão e ouvir as plantas. Ou até mesmo nos trabalhos, nas giras, através do auxílio dos nossos guias espirituais. Tirando isso, na parte física mesmo, sem envolvermos a nossa parte mediúnica, o ser humano não tem a capacidade de ouvir as frequências das plantas. Mas isso não quer dizer que as plantas não emitam som. Até mesmo cientistas já comprovaram, através de uns estudos com o tabaco e o tomateiro, que em determinadas formas de uso, principalmente quando elas estão sendo colocadas sobre estresse, essas plantas emitem uma frequência sonora muito alta. Por isso que o ser humano não ouve e representa que ela não está sendo agradada com aquela situação. Por isso que a gente fala que toda vez que você for fazer um banho ou que você for retirar uma planta de algum lugar, pessoal, você tem que agradecer, pedir licença àquele espírito para isso, para você estar retirando. Se você tiver conhecimento dessa planta em relação aos orixás, então você vai pedir licença ao orixá, a licença àquele espírito para remover as suas folhas ou suas flores, justificando para o que você está retirando, tá? Isso é muito importante, porque as plantas, elas não têm esse questão de moral, né? Ela é um espírito, mas como ela ainda está muito ligada à parte da natureza, então ela tem o polo positivo e o polo negativo, então ela vai também ter essa fluidez energética, tá? Então, se você não tiver esse cuidado, esse respeito pela erva, esse respeito pela planta da qual você está movimentando, retirando, fazendo uso, você muitas vezes não vai receber o mesmo axé, a mesma energia, ela não vai liberar, às vezes gerando bloqueios, ou às vezes ela pode liberar uma energia de um polo negativo que não vai ser tão favorável. Então a gente tem que ter essa consideração, esse respeito pela erva que você está usando, mesmo que ela esteja seca, pessoal. Mesmo que esteja seca, você vai usar na água quente. Mas não fui eu que retirei. Mas você vai fazer o uso por um motivo. Chamando sempre, sempre, sempre por Ossain, pessoal, que é o orixá das ervas, que é o orixá das plantas, é o grande orixá conhecedor de todas elas. Então, pedindo licença, autorização a ele. Então, se você vai fazer um banho, coloque essas ervas, chama por ele, abençoe, peça para que ele desperte, né, essa energia. Nós temos nos nossos estudos intermediários uma parte onde vai falar sobre isso, né? Como despertar as plantas para que também nos auxilie a proteger. Existe uma forma de você despertar as plantas, até mesmo das suas casas, dos jardins, do vaso, para que elas protejam você, para que elas absorvam energia, para que elas façam energias de determinadas pessoas. Então é muito interessante isso.
Então, o primeiro passo é a gente entender. E a frequência vem mostrar que elas emitem sons, que existem coisas assim que as desagradam, que são contra, né, o trabalho, a energia dela. Então, são coisas que é importante a gente saber, tá? Saber quando você vai fazer retirada de uma planta, quando você vai fazer o uso dela, você saudar, você pedir essa licença, autorização, para que assim você consiga, né, que ela libere toda a energia, todo o axé dela. Sim, elas sabem desse sacrifício muitas vezes perante a nós, para nos auxiliar, e não tem problema, tá? Mas a questão é ela realmente ser, como assim, respeitada, né? Informar a ela, igual a gente informa um outro do trabalho, de algo que vai ser feito, é a mesma coisa para as plantas. A gente não pode de forma nenhuma menosprezar. Pelo contrário, nós temos que orar, endeusar, agradecer a essas grandes ervas que vêm nos auxiliar, vêm nos socorrer, muitas vezes vêm nos curar de doenças que às vezes a gente acha que é incurável. Então, nós temos que ter um profundo respeito, não brincar com isso, tá? Acho que é um ponto muito importante desse trabalho que eu quero estar pontuando e colocando. E por isso que muitas ervas são utilizadas pelos rituais, e por isso que na gira a gente tá cantando o tempo inteiro. Você vai fazer um trabalho xamânico, principalmente, onde a gente vai fazer os usos das medicinas, seja o tabaco, né, no cachimbo, no rapé, que tem o tabaco junto com algumas outras ervas, ou um trabalho xamânico que envolve a ayahuasca, também fazemos uso de 2 ervas muito importantes, ou no cacau, fazemos uso, né, da medicina do cacau, Então, todo tempo, se vocês participarem de rituais assim, vão perceber que tem sempre uma música tocando, ou um canto sendo entoado, ou um instrumento sendo tocado, e principalmente quando é um trabalho assim com os indígenas mesmo, vai ter a presença desses indígenas cantando rezos o tempo todo, tá? E agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre esses cânticos sagrados, esses instrumentos sagrados e como que representa, né? Então, pelos indígenas ou pelos xamãs, tá? Alguns são representações dos indígenas americanos, depende. Indígenas ali da região do Nordeste fazem muito um ritual que chama toré. Esse ritual do toré, ela é um movimento onde os indígenas cantam, tá? Praticam rezos, trabalham muito o canto deles, junto com brincadeiras ritualísticas, tá? De uma forma da gente exaltar a Mãe Terra, né? Ou o Pai Eterno. E para eles sempre entendem que esses cantos, essas orações, estão ligados com a natureza, com a Mãe Terra. Então, por exemplo, algumas medicinas são chamadas Deusa da Floresta, Rainha da Floresta, né? O Pai Pajé, o Pai Rapé. Por quê? Porque são elementos que são trazidos da natureza, que eles entendem como o nosso pai maior ali dentro, né? Representação nós entendemos de Olodumare, mas ali na natureza. E nós temos também essa interpretação dos orixás. Uma das interpretações dos orixás nós temos como forças da natureza, elementos da natureza. Uma coisa que é importante a gente pontuar, né? Nós trabalhamos com a Umbanda das Nações, que provém de 2 nações, né, Queto, e também temos a Angola. E na nação Angola, os orixás são denominados como inquices, tá? E os inquices na nação Angola diferente um pouco da nação Queto, que vê os orixás já sempre como Deus da chuva, Deus do trovão. Na Inquice eles já trabalham a chuva é uma deusa, o trovão é um deus, né? Então é muito bonito fazer esse entendimento para a gente também entender o respeito que diversas culturas, tá? Possuem. E a Umbanda é uma união, né, cultural, um secretismo de diversas culturas, né? Então é importante nós termos esse conhecimento e esse entendimento. Em conjunto, nós temos alguns instrumentos utilizados. Um deles é o pau de chuva. É um instrumento longo, assim. Normalmente ele é feito de madeira, foi feito por um indígena, onde ele tem algumas sementes, ele chacoalha, né? Ele é chamado de pau de chuva. É um instrumento sagrado que é utilizado para entoar seus cantos e fazer meditações, tá? Ele é um instrumento que busca na purificação, ele move na sua sonoridade e a força e o movimento das águas, trazendo equilíbrio, trazendo relaxamento, uma tranquilidade,
tá? Na nossa casa a gente também faz uso muito do maracá, que a gente vê muitos indígenas fazendo uso, ou até mesmo, às vezes, junto na corimba, o uso do maracá em conjunto com os toques, tá? O maracá, ele é muito utilizado pelas tribos brasileiras para a limpeza energética do corpo, do ambiente, através da força do seu som. Muitos indígenas, muitos caboclos pedem para que você feche seus olhos e faça a concentração somente no som do maracá. Ele possui a capacidade de gerar um transe na gente, onde a gente consegue nos conectar com a parte espiritual. E em conjunto, quem faz muito isso são os tambores xamânicos, tá? Que para os nativos norte-americanos, eles falam que fazem uma viagem a outros mundos, que o toque do tambor representa o coração da terra, da mãe terra, ou o toque do tambor também representa o som do útero, por isso tem alguns tambores que faz tum, 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 tum. Por quê? É como se fosse o som do útero, ou o coração da nossa mãe terra. Em conjunto, na Umbanda, nós trouxemos, né, dos nativos da África, que vieram para o Brasil escravizados, os atabaques, os tambores também, que permite a conexão nossa com os orixás, com a parte divina, com a Lodumare, permite, por isso que falamos da importância do atabaque, da importância do toque, a importância da corimba, porque ela faz a chamada desses orixás em terra, tá? Ah, Ana, mas já vi terreiros que não tem. Sim, né? O primeiro de Zélio Fernandino de Moraes não tinha, era só na palma. Mas nós sabemos que muitos outros já faziam uso do tambor do atabaque. E quando não faz uso da palma ou do cântico, você também está trabalhando com a invocação. Na nossa casa é muito importante o atabaque, a corimba. As nossas baianas levam muito a sério essa importância, pois sabem que existe um ser espiritual, alguma divindade dentro dos atabaques que permite essa entoação desses cânticos e também nos auxilia no transe mediúnico, na elevação vibracional da casa, do terreiro, das pessoas, na limpeza energética. Então, é um trabalho muito bonito, um instrumento muito bonito e muito utilizado, tá? Pelos bandistas ou candoblecistas e assim por diante, pois auxilia nessa chamada dos guias espirituais, dos orixás, a entonação, tá? Temos também o agogô, que é também conhecido como gã. É um instrumento musical formado por um único ou múltiplos sininhos. Ele é muito utilizado no candomblé, ele faz assim, um côncavo, né? Ele faz essa curvinha, mas é um sininho, tá? E é muito utilizado quando a gente vai fazer o xirê dos orixás, em conjunto com os atabaques, para a vinda dos orixás. Muito comum, muito utilizado principalmente no candomblé. Por esse motivo que as religiosidades utilizam o som sagrado, pessoal. Seja por meio de cânticos, seja por meio dos instrumentos, ou até mesmo através do silêncio, ouvindo os sons da natureza. Muitas meditações eu peço para vocês fecharem seus olhos, ouvir os sons da natureza, se concentrar para trazer aquela energia, trazer aquele axé, pois é muito importante, tá? Auxilia também a gente a se concentrar, nos voltar para dentro, trabalhar o nosso interior, tá bom? E o papel das ervas sagradas é de fundamental importância, pois elas estão associadas ao ritual com o uso desses instrumentos sagrados. Então a gente tem o poder, junto com os toques, com os instrumentos, com os cânticos, de evocar aquelas ervas. E por isso que a gente vê muitos trabalhos onde a gente vai trabalhar ervas, seja um trabalho voltado para Exu, seja um trabalho voltado para Preto Velho, aquelas entidades, ou até mesmo nós vamos cantando, vamos evocando aquele axé. Por isso que a gente sempre fala, para os banhos, canta para o determinado orixá, para determinada erva, canta para o orixá, chama por ele, canta os pontos, vai macerando, cantando, evocando aquela energia. Pois é algo sagrado, ritualístico, pessoal. A gente tem que aprender a levar a sério esses ritos, a importância desse passo a passo. Muitas vezes acaba, tô cansada, será que tem importância mesmo? Gente, tem diferença. Tem diferença de você pegar um banho e você jogar a erva ali na água quente, esperar esquentar e só jogar no seu corpo, de um banho que você prepara, com concentração, com oração, cantando pontos, evocando energia. Então, a gente tem que prestar atenção e levar mais a sério esses pontos, porque são pontos importantes e é aquilo que a gente fala.
tudo tem fundamento, nada é à toa, nada é sem motivo, tudo tem uma base, um porquê, né? Dentro de cada doutrina uma coisa, mas na nossa casa a gente tem muito respeito por essa parte ritualística, pois sabemos do fundamento e da importância de seguirmos, tá? Então, eu vou também estar disponibilizando aí para vocês os solfejos, as frequências no Spotify, temos também no YouTube, e eu gostaria que vocês fizessem o uso, passassem a fazer o uso diariamente, pois acredito que é muito importante para todos vocês, tá? Não só para essa parte do benzimento, mas diariamente, tá? E um outro ponto que eu acho que é importante a gente lembrar, nós somos feitos, né, de chakras, nós temos 80.000 chakras, temos os 7 principais que eu falei, e as frequências, elas auxiliam no equilíbrio, em equilibrar a nossa energia, aterrar o que precisa ser aterrado, limpar, permitir que flua essa energia sobre nós. Então, e conectar ao nosso eu superior, que é o nosso eu divino, nosso ori sagrado, para que a gente consiga despertar e assim receber as influências, as mensagens, tanto dos orixás quanto dos guias, porque, pessoal, a gente faz o uso do jogo de búzios, outra vez de outros oráculos, né, para essa conexão com o divino, mas a gente sabe muito bem que o divino, muitas vezes, antigamente, se apresentava somente pela natureza, que até hoje eles fazem, né, através de animais, plantas, mudanças climáticas. O divino, ele está sempre falando conosco, mas muitas vezes a gente deixou, a gente esqueceu. Através dessa conexão, o uso dessas frequências, a elevação espiritual, a gente consegue nos associar, nos aproximar mais com o nosso eu superior, com o nosso divino, e aprender, tá? Em conjunto com ele e elevando as nossas vibrações.